Então, nós lemos hoje de manhã Silatya Maharaj falando sobre Sri Yogapiti. Yogapiti é o local do aparecimento de Shriman Mahaprabhu, descoberto por Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, agora é a parte 2 dessa aula. É uma aula de Om Vishnupada, Srila Bhakti Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Sri Navadvipan, no Parikrama de Sri Navadvipan, no primeiro dia do Parikrama em Antardvip. Antardvip é a ilha central. Navadvip quer dizer 9 ilhas, Nava 9, Dvip ilha. Antardvip é a ilha central, e aí tem 8 ilhas em volta. E ele deu essa aula então na ilha central, que o primeiro dia do Parikrama é feita lá, e ele estava em Mayapur, especificamente em Yogapiti, que é o local de aparecimento de Shriman Mahaprabhu. Ele deu essa aula para os bengalis. E ele começa falando: as pessoas costumavam pensar que o Ganges havia tirado o local de aparecimento de Mahaprabhu, que o Ganges havia encoberto, ele estava em cima do local de aparecimento de Mahaprabhu, porque o rio Ganges ele muda o curso dele. Em mais de 400 anos, ele mudou o curso dele, mas Yogapiti está lá, o Ganges não está em cima do local de aparecimento de Mahaprabhu. É verdade que o Ganges ele pode ocupar alguns lugares, mas o Ganges também pode devolvê-lo. Eu posso te contar como isso aconteceu. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele viu que muitos ensinamentos errôneos são as Apasampradaya. Apasampradaya é a escola Sampradaya, a escola que interpreta errado as escrituras. Então é chamado Apasampradaya. E tem várias e várias e várias. E aqui Silatya Maharaj vai citar algumas: Aú, Baú, Kartabhaja, Neda, Daravesa, Saki, Sahaja, Saki, Beki, Smarta, Jata, Gosani, Ativadi, Chudadari, Gouranga, Nagari, entre outras, tinham ganhado o destaque. Então essas a Sampradaya, elas tinham ganho destaque, enfim, elas estavam muito poderosas, se desenvolvendo muito, muitos discípulos em todas elas. Quando ele serviu como vice-magistrado, então Srila Bhaktivinoda Thakura, ele foi magistrado em Puri. Essa parte aqui nós já lemos de manhã, que ele orou para Bimala Devi, para que tivesse alguém que pudesse continuar o trabalho dele. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele foi com sua esposa no templo do Senhor Jagannatha Devi, e lá tem Bimala Devi. Bimala Devi está lá, e ele orou para ela, que desse um filho para ele, que continuasse a missão dele de destruir essas Asampradaya, não destruir, mas restabelecer a concepção correta, porque antigamente só tinha a Apasampradaya, e ele veio para restabelecer isso. Então ele queria alguém para substituí-lo quando ele abandonasse o corpo. E Bimala Devi enviou o seu filho. Vamos continuar aqui E aí ele continua falando: a religião de Mahaprabhu, ela tornou-se distorcida
está indo agora na direção errada. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura viu isso. Estava totalmente distorcida a mensagem de Mahaprabhu. O que Mahaprabhu falou estava totalmente alterado. Então, ele queria alguém para continuar a missão dele, que era consertar a filosofia, restabelecer a religião correta de Mahaprabhu. E ele veio para ensinar a concepção pura que Mahaprabhu nos deu e pregar genuinamente. Existem muitos sarrajas e outros movimentos que pregam sobre o canto de todos os tipos de nomes. Existem sarrajas, existem outros movimentos que pregam o canto de semideuses. Em vez de cantar o Mahamantra Hare Krishna, eles pregam cantar o nome de semideuses, enfim, outras escolas. E isso não é o correto. Mas Mahaprabhu ensinou. O que Mahaprabhu ensinou? Aquele verso famoso que está no Sri Chaitanya Charitamrita. O verso é Harenama, Harenama, Harenamaiva Kevalam, Kalam Nastyeva, Nastyeva, Gatira Nyata. O que quer dizer isso? Apenas cante o santo nome, apenas cante o santo nome, apenas cante o santo nome. Esse é o único caminho, é o único caminho, é o único caminho. Não há outra forma de se conectar com Deus em Kali Yuga. Somente o canto do santo nome de Krishna. Não qualquer nome, mas o canto do santo nome de Krishna. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 7, versos 7 e 6. Para que todos vocês vieram a este mundo? Essa é a pergunta de Silachar Maharaj. Por que nós viemos nesse mundo? Para comer, dormir, vestir roupas e desfrutar do corpo do outro? Fazer sexo? É para isso que nós viemos a esse mundo? É a pergunta de Silachar Maharaj. Você pode ser resgatado e ir para a sua própria casa. Aonde é a nossa casa? No mundo transcendental. Srila Govinda Maharaj já falou, a nossa casa está esperando nós, ela está lá vazia. Está vazia, pronta, esperando nós. E quanto vamos pagar por essa casa? Não é em real, não é em rúpia, não é em dólar, não é em euro. O preço para ir para essa casa, para comprar essa casa no mundo transcendental, é amor puro por Deus. Esse é o preço. Se você tiver amor puro por Deus, você tem o passaporte. É dito que quando a gente recebe a iniciação, nós recebemos o passaporte, mas nós precisamos do visto. E o visto para entrar no mundo transcendental é amor puro por Deus. Quem não tiver amor puro por Deus, Krishna Prema, não entra no mundo transcendental. Essa é a condição, é o pagamento da casa. Então nossa casa está pronta lá, nos esperando. Para isso, Mahaprabhu, ele trouxe o santo nome para esta morada material. Então Mahaprabhu, ele trouxe para o nosso santo nome, para nós conseguirmos amor puro por Deus. Sem cantar o santo nome, ninguém consegue ter amor puro por Deus. Mas o santo nome, nós pensamos que cantamos todo dia o santo nome. Não, nós não cantamos o santo nome. Nós cantamos as palavras do santo nome. Hare Krishna Rama, Hari Gopal, Govinda, Giridhari. Nós cantamos as palavras, não cantamos o santo nome. Madana Mohan, Gopinata, nós não cantamos o santo nome, nós cantamos as palavras. Então, quando Mahaprabhu vem nos dar o santo nome, e não só isso, é o canto congregacional. Mahaprabhu vem para nos instruir a cantar o canto congregacional dos santos nomes. Para isso, Mahaprabhu trouxe o santo nome, para esta morada do mundo material. Mahaprabhu, ele ensinou ele deu os seus ensinamentos
a Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami. Depois deles vieram, a linha continuou com Jiva Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Narottama Das Thakura, Srinivasa Acharya, e outros devotos da época. Mas, depois deles, os ensinamentos ficaram ocultos. Os ensinamentos corretos de todos eles, ficaram submersos. O que aconteceu? Começou a surgir novas interpretações do Chaitanya Charitamrita, das Escrituras. As Escrituras foram de Vrindavana para Navadvipa. Srinivasa Acharya, Narottama Das Thakura, Shyamananda, eles levaram as Escrituras para Navadvipa. Todos conhecem a história também, que eles foram roubados pelo rei, que era um ladrão, e o astrólogo falou, vai ter um carregamento de joias muito grande, passando por tal estrada, tal dia. O astrólogo do rei, o rei ladrão, e o rei mandou os empregados dele, os ladrões, roubarem essa carga. E o que era essa carga de joias? Eram as escrituras de Sanatana Goswami, de Rupa Goswami, de Jiva Goswami. E depois teve todo o Lila, e aí as escrituras realmente foram para o Navadvipa. E isso daí há quase 500 anos atrás. Quase 500 anos atrás, que é a época que Mahaprabhu estava aqui na Terra, ao olhar dos seres humanos. E depois disso, as escrituras foram interpretadas de forma errada, surgiram todas aquelas Aparasampradaya, os conceitos errôneos das escrituras, o que Mahaprabhu nos deu. E aí Srila Bhaktivinoda Thakur, ele veio para resgatar tudo isso, para resgatar a consciência de Mahaprabhu correta, a consciência de Krishna correta. Ouvindo a oração de Srila Bhaktivinoda Thakur, Bimala Devi ficou satisfeita. Ele enviou um filho, Bimala Prasada, que mais tarde ficou conhecido como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Então Bimala Devi, ela deu a bênção, ela deu a praçada, por isso o nome de Srila Bhaktisiddhanta, quando ele nasceu, era Bimala Prasada. Era a praçada, a misericórdia de Bimala Devi. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada é Gurudeva de nosso Param Guru Maharaj. Ele é o guru do nosso Guru Maharaj, de Srila Siddhar Maharaj. Ele serviu muito em Mayapur, Dan, e ficou em Godrumadvipa, de onde viemos hoje. O Srila Maharaj estava no templo de Nishinrapali, que fica em Godrumadvipa. Na época, o ano passado, ele estava lá. E aí foi fazer o Parikrama em Antardvipa, que é a ilha central. Ele fala o seguinte: iremos ao Parikrama de Godrumadvipa em 2 dias. Depois da manhã é Tripsha Mahadwadashi. Tripsha Mahadwadashi. Estaremos observando o Ekadashi nesse dia. O voto de Ekadashi foi o ano passado seguido em Tripsha Ekadashi. Tripsha Mahadwadashi. Outros lugares observam em uma data diferente, mas seguimos a concepção pura, Shuddha Siddhanta, concepção pura. O nosso calendário é o calendário de Srila Bhaktivinoda Thakur, de Srila Bhaktisiddhanta. Então, alguns calendários são diferentes do nosso. Outras missões
usam outro calendário, outra forma de calcular o dia de Ekadashi, o dia do aparecimento de Krishna, de Mahaprabhu, enfim, eles calculam de outra forma, mas nós seguimos Shuddha Siddhanta, a concepção correta, segundo Srila Bhaktivinoda Thakura, seguindo as regras estabelecidas por Srila Sarasvati Thakura. Não seguimos calendários externos, seguimos Ekadashi conforme declarado no calendário do nosso templo. De qualquer forma, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele apareceu em Shri Puridan. Quando vamos para o Parikrama, sempre visitamos o seu local de aparecimento. E naquele ano, quando o festival Ratha Yatra estava acontecendo, as carruagens pararam em frente à casa de Srila Bhaktivinoda Thakura. O Senhor queria ver o seu devoto puro. O Senhor não pode ficar sem os seus devotos. É dito nas Escrituras também que o Senhor, ele sempre descansa no coração de seus devotos. Bhaktera Hridaye Sada Govinda Vijrama. Assim, quando as carruagens pararam e não se moveram, a mãe de Bimala Prasada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, a mãe de Srila Prabhupada se chamava Sri Bhagavati Devi. Ela trouxe o seu filho recém-nascido para a carruagem e a guirlanda de Jagannatha Deva, ela se soltou e caiu sobre Bimala Prasada. Naquela época, todos entenderam que ele não era uma criança comum, que ele era uma alma muito grande, muito afortunada, muito elevada. Ele é Srila Prabhupada Nayana Manjari. Nayana Manjari. Então, no livro de Krishna, Srila Prabhupada é Nayana Manjari. Ele é o querido amigo de Shrimati Radharani, a querida amiga, né? A querida amiga de Shrimati Radharani veio no Gaura Lila como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Nayana Manjari. Temos um verso aqui que diz o seguinte: sendo misericordioso com as almas, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele descende com os seus associados e morada. Srila Prabhupada é um associado pessoal do Senhor, daquele mesmo Sri Gauranga, sem o qual ninguém jamais saberia sobre as glórias de Shrimati Radharani. Então Mahaprabhu que veio dar para nós quem é Shrimati Radharani. Nas escrituras antigas, de 5.500 anos atrás, os Vedas, o quinto Veda, que é o Mahabharata, os 108 Upanishads, os 18 Puranas, o Vedanta Darshana, todas essas escrituras não tocaram sequer uma vez o nome de Shrimati Radharani, sequer falaram uma vez sobre o nome das Gopis. Mas Mahaprabhu vem nos dar isso, o amor mais elevado que existe, o amor de separação, Madhura Rasa. Então Mahaprabhu vem nos dar isso. Sem ele não teríamos isso, não saberíamos esse quinto tipo de relacionamento com Krishna. Jamais, ninguém jamais deu esse conhecimento
sobre as glórias de Shrimati Radharani. Como cantávamos antes, quando chegamos. Quando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele cresceu, ele ficou sem o seu pai. Srila Bhaktivinoda Thakur abandonou o corpo. Em Godurma Dweep, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele ia para a cama muito cedo, por volta das 7 horas. Acordava muito cedo à noite. Acordava muito cedo, ele dormia muito pouco. E ele cantava o santo nome a noite inteira. Tal era o seu hábito. Uma noite, ele estava cantando o santo nome no telhado de sua casa, em Godurma Dweep, e ele viu uma luz estranha, muito forte ao longe, em Mayapur. Naquela época, não havia nada opulento em Mayapur, nenhuma casa grande, nada. Quando Srila Bhaktivinoda Thakur chegou lá no dia seguinte, com o seu povo, a população local ficou surpresa ao vê-lo. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele lhes perguntou: por que vocês não cultivam nada nesta terra? Algumas pessoas locais responderam: nós tentamos muito, mas nada cresce aqui. Tentamos plantar trigo, arroz, juta, mas apenas a árvore tulasi, ela cresce aqui. Então, desistimos. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele veio ver, ele chamou Jagannatha Das Babaji Maharaj. Ele falou para Jagannatha Das Babaji Maharaj: vamos ao seu Bhajan Kutir durante o Parikrama. Então, o Bhajan Kutir de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj também é um local de Parikrama. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele havia recebido a Kashiduani, a voz transcendental, falando para ele descobrir os locais sagrados. E ele viu aquela luz enorme, muito forte. Ele saiu, ele estava cantando a Japamala em cima do telhado, que é como ele fazia. Ele saiu andando, chegou no dia seguinte lá em Yogapiti, onde Mahaprabhu apareceu, e ele perguntou por que não tinha plantação lá, só tinha Tulasi. Quando ele chegou lá e viu a Tulasi, que só tinha Tulasi, ele falou: aqui é o local do aparecimento de Shriman Mahaprabhu. Ele na hora, ele falou: é aqui, esse é o local. Srila Babaji Maharaj, ele era muito velho naquela época, mais de 130 anos, e o seu servo o carregava em um cesto. Srila Bhaktivinoda Thakur pediu a Srila Babaji Maharaj para vir a Mayapur com ele, para ver aquele lugar. E quando Bihari Das, o servo de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, o trouxe até Mayapur, até Yogapiti, e colocou o cesto no chão, Srila Babaji Maharaj, ele saltou e começou a dançar, cantar: Gora Haribo, Gora Haribo. Este é o lugar do meu Prabhu. Ele também, a hora que chegou lá, ele viu que lá era o local de aparecimento de Shriman Mahaprabhu. Então, Srila Maharaj está contando toda essa história aqui no Parikrama que ele fez o ano passado, quando estava lá em Yogapiti,
no local que Mahaprabhu apareceu. Muitas pessoas se opuseram ao reconhecimento de Mayapur como o verdadeiro local de aparecimento de Mahaprabhu. Algumas pessoas na cidade de Navadvip, elas acreditavam que Mayapur estava na outra margem do Ganges. Há um templo chamado Prashin Mayapur. Esta é uma ideia inventada pelo homem. Mesmo na época de Srila Bhaktivinoda Thakura, os babajes, eles tinham inveja dele e tentavam se opor a ele. Por isso se diz, aí tem um verso aqui que fala o seguinte: aqui tem um verso que Srilacharya Maharaj falou. Por isso se diz o seguinte: você perdoou todos os ateus da aldeia Kulya, apesar do seu mau comportamento. Em voz alta, você proclamou a todos aqueles que... ele proclamou a todos: aquele que é mais tolerante do que uma árvore, ele pode sempre cantar os santos nomes de Hari, as glórias de Hari. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, quando ele descobriu o local de aparecimento de Mahaprabhu, ele tinha vários opositores, babajes, se opondo a ele, sempre se opondo a ele. Na verdade, qualquer um que faz serviço devocional vai ter alguém se opondo a ele. Se você não faz nada devocionalmente, não vai ter ninguém te incomodando. Mas se você começa a fazer um serviço devocional, vai ter alguém te incomodando. Alguém vai se implicar com você, vai começar a falar isso, aquilo, mas não devemos nos importar com isso. Srilacharya Maharaj fala: se alguém está falando mal de você, o problema é dele, porque ele vai cumprir uma reação muito pesada, falando do mal de um devoto que está tentando servir. Aquele que fala de um devoto que está tentando servir, falando mal, tem inveja do devoto, cometendo ofensa, parada ao devoto, Vaishnava parada, mesmo que não seja um devoto puro, mas que está tentando servir, Krishna não gosta, Shrimati Radharani não gosta disso. Ela não gosta de ofensa, ela não gosta de fofoca. Por isso nós lemos aqui nas aulas de Srilacharya Maharaj da semana passada, falando sobre a pessoa que é um Vaishnava mesmo, Vaishnava puro, um Acharya genuíno, um Guru genuíno, ele nunca vai falar mal de um devoto. Se você vê algum Acharya, algum Guru, alguém que se diz Vaishnava, falar mal de um devoto, fazer fofoca, ele não é genuíno. Srila Rupa Goswami escreveu isso no Sri Hari Bhakti Vilas. Devoto puro não fala mal de outro devoto, mesmo que seja um devoto iniciante. Ele não vai divulgar o erro do outro, ele não vai fazer fofoca sobre o outro. Devoto puro não faz isso. Nós fazemos porque nós somos caídos, mas também não devemos fazer. Isso é algo muito ruim para a devoção. Nós não devemos falar dos outros. Devemos concentrar toda a nossa energia para nós mesmos nos libertarmos das coisas erradas. Não ficar colocando o dedo na cara do outro, falando: você faz isso, você faz aquilo, ou falando por trás, o que é pior ainda. Ficar comentando naquela rodinha o que a pessoa fez de errado. Um devoto puro nunca faz isso. E começar a se opor a Srila Bhaktivinoda Thakura. E ele perdoou a todos os ateus da aldeia de Kulya. Apesar de eles se comportarem mal.
E ele falou, seja tolerante, e aí você poderá cantar os santos nomes de Deus continuamente, ininterruptamente. Nós temos que ser tolerantes com aqueles que falam mal da gente, com aqueles que querem o nosso mal. Não há problema nenhum. O problema é deles. Silat Armada já falou isso. Se alguém falar mal de você, o problema é dele, não é seu. Você não tem que se defender. Não precisa se defender. Silat Maharaj o tempo todo falavam mal dele, devotos invejosos, pessoas invejosas, tinham a ganância de querer a posição dele, falando mal dele, distribuindo essa mentira em várias mídias sociais. Ele nunca se defendeu, não precisa se defender, a verdade é uma só. Se você não tem culpa, você não tem que se defender de nada. Aquele que se defende, normalmente, ele é culpado, ele fez aquilo errado. Então ele tenta mostrar para os outros que não, mas aquele que sabe que fez tudo correto, ele não precisa se defender, a verdade virá. A mentira nunca prevalece, ela pode dominar durante o tempo, mas no final a mentira, ela cai. Temos um verso aqui que fala o seguinte: Navadvip Gosai e Gunda derrotaram Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. No entanto, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta não fez nada. Ele perdoou a todos. Na verdade, aqui eles bateram nele. Eles bateram nele. Quando é dito derrota aqui, eles bateram nele. E ele perdoou a todos. E disse que nós devemos ser tão tolerantes quanto as árvores. Essa é a glória de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Srila Prabhupada e Srila Bhaktivinoda Thakura, eles pregaram e estabeleceram o mercado do santo nome na ilha de Kirtan, Godruma Dweep. Godruma Dweep, cada ilha de Navadvip, das 9 ilhas, existe um serviço devocional lá. Godruma Dweep é Kirtan. Kola Dweep, que é o antigo templo principal nosso, é Padasevana, serviço aos pés de lótus de Krishna. Cada local tem um serviço devocional. Então, Godruma Dweep é Kirtan. Sri Mayapur, onde estamos agora, fica em Antardwip, na ilha Antardwip. Esta é a ilha da alta entrega. Então, Antardwip, onde nasceu Mahaprabhu, onde apareceu Mahaprabhu, é a ilha de alta entrega, Atma Vedana. Cada ilha são 9 processos devocionais. Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana, Dasya, Sakyam, Vandana, Archana e Atmanivedana. Atmanivedana é a ilha de Mayapur, onde Mahaprabhu apareceu. A entrega total está lá, na ilha de Mayapur, onde estamos agora, Srila Maharaj fala. Fica em Antardwip. Esta é a ilha da alta entrega, ou autossubmissão. Este é o lugar onde Mahaprabhu apareceu. E agora temos aqui a parte 3 da aula, é a continuidade da aula, né? Continuando a sequência de aulas do dia 23 de março de 2021, parte 7. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário.
Depois continuamos a leitura, ainda temos bastante tempo aqui para ler. Srilacharya Maharaj está contando a história do local. Ele está fazendo parikramana, né, de Navadvipa. Então ele está contando a história do local. Por enquanto não tivemos comentários, somente Dandavati Pranam. Dandavati Pranam a todos que estão participando conosco. Agradeço a presença de todos. Vamos continuar com a leitura. A parte 3, então. Nós vamos ler a parte 3 dessa aula de Srilacharya Maharaj em Bengali, falando sobre Mayapur, sobre Yogapiti, onde Mahaprabhu apareceu. Todos os anos, disse Srilacharya Maharaj, quando nós chegamos aqui, nós lemos de Sri Navadvipa Mahatmya sobre Srila Jiva Goswami Prabhu e a glória de Navadvipa. Esse livro foi escrito por Srila Bhaktivinoda Thakura. É o livro do Parikrama, Sri Navadvipa Mahatmya, as glórias de Navadvipa. Mahatmya são as glórias de Navadvipa. Por favor, disse Srilacharya Maharaj, ouça com atenção. Então ele começa a ler o Sri Navadvipa Mahatmya, capítulo 5, Sri Mayapur e Antardvip. Começa com um verso aqui que diz o seguinte: toda glória ao filho de Sati, Sri Chaitanya, toda glória à vida de Janava, Sri Nityananda. Janava ou Janavi é a esposa de Nityananda Prabhu. Nós contamos essa história no dia do aparecimento de Nityananda Prabhu e também no dia do aparecimento de Janavi Devi. Contamos a história. Hoje não é o dia, mas já contamos essa história. Então vamos agora para o outro verso desse livro de Srila Bhaktivinoda Thakura. Toda glória a Navadvipa, a melhor de todas as moradas, onde Goura descendeu durante a era de Kali Yuga, durante a era de Kali. Outro verso, Nityananda Prabhu disse: ouçam a minha palavra. Os 52 quilômetros de Navadvipa não são diferentes de Vrindavana. O outro verso aqui diz o seguinte: dentro dessas 32 milhas existem 9 ilhas que formam uma lótus de 8 pétalas que flutuam na água. Então essas 9 ilhas, como foi falado aqui, tem a central e tem 8 pétalas flutuando na água. Veja só, as pessoas perguntam por que da lótus às vezes, né? Até a Navadvipa aqui, ela está flutuando na água e forma uma lótus de 8 pétalas. Então, Navadvipa não é diferente de Vrindavana. Onde Mahaprabhu apareceu, não é diferente de Vrindavana, onde Krishna brinca, ele faz os seus passatempos. Não há diferença. No meio das 8 pétalas, as 8 ilhas, está Antardvip. No centro está Mayapur. Outro verso aqui fala o seguinte: Yogapiti circula em Mayapur e é eterna. Lá, Sri Chaitanya
ele realiza vários passatempos eternos. O passatempo nunca acaba. O que está sendo dito aqui? Mahaprabhu, agora nós estamos aqui no Brasil, lendo, já de noite aqui, 21h39 da noite, desculpa, 20h39 da noite, e Mahaprabhu está lá, fazendo lila lá em Navadvip. Agora, o tempo todo, o passatempo é eterno, ele nunca para. Nunca o passatempo para. Nós estamos aqui, daqui a pouco vamos dormir, depois acordamos e o passatempo de Mahaprabhu está lá. O passatempo de Krishna está lá. Todos os passatempos estão acontecendo ao mesmo tempo. Para nós é difícil compreender isso, mas é assim que funciona. A sua circunferência é de 6 milhas. Uma milha é mais ou menos 1.600 metros. Então, a circunferência é de 6 milhas. Então, multiplica 1.600 por 6, dá 9 km e 600 metros. 9.600 metros. É a circunferência das 6 ilhas. Desculpa. É a circunferência. E o diâmetro, 2 milhas. O diâmetro é 3.200 metros. Mais ou menos. O outro parágrafo aqui fala assim, o outro verso. Os Pancha Tattvas residem em Yogapiti. Quem é o Pancha Tattva? Sri Krishna Chaitanya, que é o próprio Mahaprabhu. Sri Nityananda Prabhu, que é o irmão mais velho dele. Sri Advaita Acharya, Mahavishnu. Quem é o outro? Gadadhar Pandit, que é Srimati Radharani. E o outro, Srivas Pandit. Eles residem em Navadvip. Cuja grandeza, eles residem, em Yogapiti. Claro, Yogapiti fica em Navadvip, mas especificamente eles residem em Yogapiti, onde Mahaprabhu apareceu. Cuja grandeza excede a de todos os outros lugares. Não há nada como Yogapiti, onde Mahaprabhu apareceu. Muito em breve será ocultado pela vontade do Senhor Supremo. As águas do Ganges irão escondê-la quase inteiramente. Muito em breve. Isso aqui foi dito por Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele escreveu isso. Algum dia vai ser encoberta praticamente toda Yogapiti. Algum dia, quando o desejo do Senhor Supremo se tornar forte, Yogapiti será revelada e o Dham brilhará novamente. Então, o Senhor Supremo, quando quiser, o Ganges vai cobrir Yogapiti, depois, quando ele quiser novamente, ela será revelada novamente. Então, Krishna, o Senhor Supremo, ele faz o que ele quer. Nós não temos controle sobre Krishna, nós não temos controle sobre nada, na verdade. O eterno Dham nunca se perde em nenhum momento. Ele apenas se torna oculto e depois emerge novamente. Nunca vai acabar Yogapiti, o local que Mahaprabhu apareceu. Ele se esconde e depois ele surge novamente. Meu Senhor está eternamente presente em Mayapur, na margem oriental do Ganges. Outro verso fala, na visão das pessoas comuns, Visvambar, que é Mahaprabhu, ele tornou-se um sannyasi, deixou Navadvip e visitou outros lugares. Somente quem é comum, como nós, uma alma elevada, alguém que é devoto puro, ele está vendo Mahaprabhu lá em Navadvip, porque Mahaprabhu, quando recebeu sannyasa, ele saiu de Navadvip. Ele ficou 6 anos, ele recebeu sannyasa com 24 anos, Mahaprabhu. Ele ficou 6 anos pregando, até 30 anos ele pregou.
pelo sul da Índia. Depois ele foi para Mayapur, depois ele foi para Puridan, ficou 18 anos em Puri. Mas as pessoas comuns não veem ele em Navadvip, mas ele está lá. Visvambara é um dos nomes de Mahaprabhu. Ele está lá, com os passatempos dele. Na verdade, porém, meu Goranga nunca saiu de Navadvip, ou da aldeia de Mayapur. Ele sempre esteve lá. Os passatempos de Goura continuam até hoje. Ele está vivendo nos corações dos devotos. Quem tem olhos pode ver isso. O problema é que os nossos olhos são cegos e não podem ver isso. O que ele está dizendo com olhos cegos? Não é a pessoa que não enxerga o mundo material. Ele é cego para o mundo transcendental. Nós não temos olhos para ver Mahaprabhu. As pessoas não têm olhos para ver Mahaprabhu. Desde a época que ele saiu de Navadvip, poucos conseguiam vê-lo lá em Navadvip. Nós temos também o Parikrama de Panihati, que é dito que Nityananda Prabhu, ele pediu para Raghunatha Das Goswami fazer o Parikrama, e é bem longe. Panihati é longe, Panihati é perto de Calcutá, é longe de Puri. E Mahaprabhu estava em Puri na época. Mas Mahaprabhu foi no festival, mas poucos viram ele. Poucos têm o olho transcendental. A maioria de nós está cego para a vida transcendental. Nós vemos as coisas materiais, mas transcendental, somente quem tem a alma limpa, um devoto puro, consegue ver os passatempos de Mahaprabhu, de Krishna. Gorarai, ele continua realizando os seus passatempos, e aqueles que são afortunados podem vê-lo. Um outro verso aqui diz o seguinte: os nossos olhos ficaram cegos pela poeira de Visaya. Visaya é o mundo material. Como podemos ver o mundo transcendental? Um outro verso fala o seguinte: os devotos, eles veem os seus passatempos aqui diariamente, e você também, Jiva, verá a sua dança. Você também, a alma, Jiva, poderá ver a dança. Poderá ver a dança de Mahaprabhu. Mas não é qualquer alma. Tem que estar limpa, totalmente limpa, absorto, totalmente rendido a Deus. Sharanagati. Mayapur brilha dentro de Antardvip, onde Brahma viu Gauranga. Ó Jiva, ó alma, se você quer ver tudo, então circunde o Dan sagrado e você terá sucesso. Não é bem assim, né? Mas enfim, não é tão fácil assim. Circunde o Dan sagrado, mas tem que estar rendido, tem que estar totalmente Sharanagati para ter sucesso nisso. Ouvindo as palavras de Nityananda Prabhu, com lágrimas nos olhos, a alma diva se curvou aos seus pés. Ó Senhor, se você é misericordioso com essa pobre alma, então, por favor, me leve pessoalmente com você em uma circundução do Dan sagrado. Isso aqui é uma oração, né? A alma está pedindo: ó Senhor, se você é misericordioso com essa pobre alma, com essa alma caída, então, por favor,
me leve pessoalmente com você em uma circundução do Dan sagrado. Um outro verso diz o seguinte: ouvindo a graça da alma diva, Nityananda Roy, ele respondeu: assim seja. O outro verso fala o seguinte: Nityananda Prabhu, primeiro ele fez esse parikrama de Sri Navadvipan junto com Srila Jiva Goswami Prabhu. Outro verso, ele disse: ó Jiva Goswami, hoje veja Mayapur, amanhã faremos uma extensa peregrinação. Tendo dito isso, Nityananda se levantou e com um coração alegre, Jiva Goswami se levantou também após ele. Outro verso, Nityananda Roy, ele moveu-se lentamente, o seu corpo completamente dominado pelo amor divino por Gauranga. São vários e vários versos, falando sobre Navadvipan, sobre Mahaprabhu, sobre Nityananda Prabhu, do livro de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, Sri Navadvipan Mahatma é esse livro. Um livro muito bonito, Srilacharya Maharaj falou. Não é tão fácil entender, Srilacharya Maharaj falou. Ele escreveu um outro livro comentando sobre esse livro. Srilacharya Maharaj, não lembro o nome do livro agora, mas ele escreveu e ainda não temos ele traduzido para o português. Mas algum dia teremos. Temos que ter fé que virão novos devotos animados em traduzir e terão novos devotos fazendo muito seva para que tenhamos tudo isso em português, que é a vontade de Srila Siddhar Maharaj. Srila Siddhar Maharaj falou para Sripata Pasi Maharaj: traduz os livros da missão para o português. Essa era a vontade do fundador da missão. Algum dia teremos isso. Outro verso fala o seguinte: a forma encantadora de Nityananda Prabhu, ela balançava para lá e para cá, em êxtase, e os ornamentos por todo o seu corpo brilhavam. Vamos parar aqui no verso 25. Amanhã de manhã começaremos a leitura aqui do verso 25. São muitos versos que Srilacharya Maharaj está lendo. Ele está lendo todos esses versos desse livro de Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele leu 58 versos. Nós lemos 24. Amanhã vamos ler, não sei se vai dar para ler todos de manhã, mas vamos continuar a leitura. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta, se alguém fez algum comentário. Se não tiver comentários ou perguntas, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto não houveram perguntas nem comentários. Vamos então aqui cantar agora Nama Sankirtan Hari Harai. Eu não sei o que está acontecendo com o microfone, que está dando problema, por isso que estamos aqui com um aparelho bem próximo, mas isso eu não gosto muito porque os gurus não aparecem.
somente aparecendo aqui Sivatila Kanivira Maharaj, mas os outros não estão aparecendo no vídeo. Então vamos ver se amanhã dá certo do microfone funcionar, e aí nós transmitiremos com todos os gurus aparecendo. Então vamos lá cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govindaya Shimadhusudan. Gopala Govindaya Shimadhusudan. Giri Hari Gopinath Madan Mohan. Giri Hari Gopinath Madan Mohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasati Gaur Bhakta-vrinda. Radha Shivasati Gaura Bhakta-vrinda. Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jiva Gopala Bhatta Das Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Vignanasha Vishtakura. Jai Vignanasha Vishtakura. Jai Gosai Jai Nitarada. Jai Gosai Jai Nitarada. Chansamara Padarenu Mora Panchaya. Radha Charana Siddhi Bhakta Janema. Janame Janame Bhagare Yatira. Jai Gosai Jai Braje Kolavasa. Radha Krishna Nitya Lila Gorila Prakash. Anande Gola Hari Bhaja Vrindavan. Anande Gola Hari Bhaja Vrindavan. Guru Vaishnava Padena Jayama. Guru Vaishnava Padena Koriyana. Hari Ram Sankirtan Kore Naramada. Hari Ram Sankirtan Kore Naramada. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna
Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Doramita Joya Gaura, Doramita Joya Gaura, Doramita Joya Gaura, Doramita Joya Gaura, Nita Gaura Haribo, 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 Nita Gaura Haribo, Nita Gaura Haribo, 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 Nita Gaura Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje da transmissão. Temos conosco aqui hoje Ishan Krishna Prabhu, Goranga Prabhu. Temos aqui também a Ana Purna Devidasi, a Maline Devidasi, Maria Salazar e Carla Lavinas também conosco. Agradeço a presença de todos, participaram conosco, Sadhu Sangha, e amanhã continuaremos a leitura de onde paramos hoje. Amanhã o programa começa às 7 horas da manhã, às 8 horas começa a leitura. Então, dando a Bhakti Prana a todos, uma boa noite, até amanhã.